A paz do Senhor Jesus, meu nome é Valdilene, estarei trazendo a lição aos adolescentes, 13 e 14 anos, lição 12. E o tema da lição de hoje é falando o que convém. Esse é o tema da lição. Eu fiz isso aqui porque nós sabemos que os adolescentes, eles falam com os dedos, né? Com o celular. Muitas coisas que os adolescentes usam, então vamos usar a linguagem dos adolescentes. Aí eu fiz esse desenho para estar falando sobre o assunto. Os objetivos de hoje são enfatizar a necessidade de pregarmos a verdade, demonstrar que a vida deve ser um reflexo de pregação e incentivar a espera da vinda de Cristo. Esses são os 3 objetivos de hoje. E o texto bíblico se encontra em Tito, que é a carta a qual iremos estar falando hoje, no capítulo 2, o versículo 1 ao 10, que é todo o assunto que iremos estar trazendo. E o destaque de hoje se encontra em Tito, no capítulo 2, o versículo 8, que diz assim: use palavras certas, para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados, por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Tito 2, 8. Esse é o destaque de hoje. E aqui na lição tem um Quebrando a Rotina, que é uma dinâmica para estar fazendo com eles. E antes de começar, eu quero agradecer você que tem aí dado like, que tem compartilhado esse vídeo, que tem aí colocado o seu comentário, que tem levado um pouco dessa palavra de Deus aos confins da terra. Obrigado a você e continue aí nos ajudando, compartilhando e nos ajudando a levar um pouco mais da verdade bíblica. E o que eu fiz? Aqui para a gente estar falando o assunto com qual é algo que os adolescentes fazem muito e falam muito. Sabemos que tem o WhatsApp, mas aí eu criei uma página da internet, uma página não, um Facebook. Eu fiz aqui, né, peguei algumas imagens de uma revista, recortei e aí fiz aqui, né, coloquei um nome fictício, né, para ela, coloquei assim, peguei um desenho, coloquei para realmente ficar parecido com um Facebook de alguém. Como sabemos que todos os adolescentes têm o seu próprio Face, então incentivá-los a falar, a comentar, a colocar o que convém, para que ninguém venha envergonhar a eles, né, com o que eles estiverem postando ali. Então eu fiz esse aqui, né, e coloquei um status. Se é um cristão, ele tem que ter um status de acordo, né? E aí eu coloquei esse status. Tem coisas que Deus dá para a gente aprender e tem coisas que Deus só dá quando a gente aprende. Aí coloquei aqui, curtir, comentar e compartilhar, essas 3 coisas. Só que os adolescentes têm que estar cientes do quê? Se tem essas 3 opções aqui, eles têm que estar de acordo com o que colocarem ali. Se colocarem algo que eles não gostarem, infelizmente eles estão colocando, então vai ter uma consequência dependendo de o que cada um colocar. E aí eu coloquei esse status, a gente sabe que sempre eles estão mudando, sempre está mudando os status, mas aí eu coloquei aqui, todo mundo que vê vai deduzir que é um cristão pelo status. Mas a gente sabe que nem sempre é bem assim. E aí eu coloquei aqui algo que eu peguei de uma revista que está escrito assim, saia justa. Recentemente, uma amiga começou a namorar e passou a levar o rapaz a todos os encontros que fazemos em nosso grupo de amigas. Mesmo ele sendo agradável, não o queremos presente todas as vezes. Como podemos explicar a situação sem que ela se sinta ofendida? E aí a gente sabe que sempre tem aqueles que comentam, aqueles que curtem, somente curtem, mas também tem aqueles que compartilham. E isso aqui pode dar um verdadeiro grande problema. Mas aí a gente pode estar colocando, falando, ó, quem curtiria isso aqui? Quem comentaria? Você comentaria o quê? Compartilharia isso aqui? Então, exemplos. E aí coloquei aqui 3 também
frases de pensadores, no caso aqui sobre política, coloquei sobre sociedade e sobre religião. Frases, né, que coloquei aqui também, o meu ideal político é a democracia, para que todo homem seja respeitado como indivíduo e nenhum venerado, que quem escreveu foi Albert Einstein. E aí coloquei aqui também algo falando aqui sobre a sociedade. A história da sociedade até aos nossos dias é a história da luta de classes, que foi Karl Marx. E também aqui sobre religião. Quando você diz, eu não vejo saída, Deus diz, eu guiarei seus passos. Provérbios 3, 5, 6. E aí coloco tudo isso aqui e falo, vocês curtiriam isso? Isso aqui. E aí vou dando exemplos para eles. O que vocês acharam? Agora, o polêmico. Um outro status. A nossa, né, hoje, que tem a sua página ali no Face, né, que tem o seu, né, foi feito ali o seu status, e ela coloca algumas coisas que ela gosta, seu perfil, né, ela fez o seu perfil aqui, o perfil dela está todos os dias sendo renovado, e aí o status dela de hoje é: a noite foi resistências, bebi todas, fiquei com vários. E aí embaixo, as 3 opções: curtir, comentar e compartilhar. Algumas coisas que estão aqui que a gente pode colocar, sabemos que nem em tudo os adolescentes colocam, né? Nem todas essas frases aqui, mas são exemplos que eu trouxe aqui para estar explicando, estar mostrando para eles. O que você compartilharia, o que você iria curtir, você ia comentar algumas coisas. Sabemos que o que mais iria ser comentado seria esse e o status dela de hoje. Né? Então, devemos que saber o que falamos, o que fazemos e falar somente o que convém. Seja numa página que você abre ali, seja no perfil que você coloca ali no Face e tudo mais, muitas coisas que são colocadas que infelizmente traz muitas consequências não muito boas. Por isso também coloquei aqui falando o que convém. Muitas das vezes falamos o que não convém e aí ficamos bravos com algumas coisas. Infelizmente não é bem assim e as coisas têm que ter um cuidado em tudo. Se você é um cristão, preste muita atenção no que você está compartilhando. Preste muita atenção qual é o perfil que você está deixando bem claro ali. É um perfil realmente de um cristão? De um adolescente cristão? Ou é um perfil de uma pessoa que não tem nada a ver, nenhum compromisso com Jesus Cristo? Então preste muita atenção e tenha um pouco mais de cuidado. Esse perfil do Facebook, infelizmente, é algo que está dando muito comentário, porque as pessoas sempre mudam seus status e depois colocam seus comentários e não gostam muito dos outros comentários. Se no Face tem as 3 opções, as pessoas têm a liberdade de colocar a opção que quiser. Infelizmente, nem todas estão de acordo com cada um e infelizmente a de cada um que é colocado ali, a gente tem que arcar com as consequências, dependendo do que colocou, né? Então, eu comecei isso aqui que é para a gente estar entrando no assunto e quebrar um pouco a rotina, né? Fazendo algo que eles estão por dentro aí, porque todos eles têm um perfil no Face, então é algo que vai entrar no assunto deles, não no WhatsApp, mas no Face, que a gente sabe que, né, tem muito mais coisas assim. Então é algo bom para a gente fazer e tá entrando no assunto de hoje, que é falando o que convém. Falando, mas eu não estou falando, estamos falando através de imagem, através de palavras, através de frases, estamos falando através de muitas coisas, e isso aqui é uma forma de se falar. Pregue a verdade. A carta, a título que Paulo escreve, eles podem até falar, mas nós não somos pastores. Ele era um líder, um pastor, e essa carta é direcionada a um pastor. Claro que nem todos podem estar, mas tem aqueles que conhecem um pouco mais e pode estar falando. Sim, pregue a verdade, mas eu não prego, peraí. O seu testemunho como um adolescente
é uma pregação também. O testemunho é uma pregação também. E isso conta muito, como nós iremos estar falando. Conta muito o seu testemunho, então tenha cuidado. Na igreja de Creta havia se infiltrado alguns semeadores de mentira. Semeavam discórdias, enganavam muitos com suas mentiras e a intenção era uma só, ganhar dinheiro. Sabemos que hoje existe muitas pessoas assim, enganando os outros para ganhar dinheiro. Mas Paulo ensina a Tito que ele deveria combater, mas combater essas mentiras, essas pessoas como? Duramente, duramente repreendê-los com a verdade. Seria fácil? Não, não seria nada fácil. E hoje o adolescente ele pode estar fazendo isso também, porque sabemos que se ele hoje falar e falar de Jesus Cristo, no dia seguinte ele pode estar falando outras coisas, como até o perfil aqui mostrou, e isso vai ser o quê? Vai ser cobrado dele mesmo. Por quê? Se ele é um cristão, ele tem que viver como um cristão. Se ele anuncia a mentira, infelizmente, um tempo essa mentira vai se acabar. E, infelizmente, sabemos que tem muitos aí interessados em enganar as pessoas através de dinheiro, enganar as pessoas com muitas coisas, e eles precisam aprender que aqui estamos para aprender dia a dia. Corrigir os erros, sim. E Tito estava aprendendo isso com Paulo, nos ensinando ele a como combater isso, combater a mentira com a verdade bíblica. Se eles estavam anunciando a mentira, ele tinha que anunciar a verdade, mas não para que eles também fossem condenados, para que eles viessem também a se corrigir, a ser salvos, serem curados, né, desse mal que seguia a todos eles. Temos que pensar em ajudar, não a matar de vez essas pessoas que estão ali anunciando uma mentira. É isso que precisamos fazer. Se nós vivemos pelo amor, anunciamos o amor, temos que colocar isso em prática. E isso só seria possível de acordo com a doutrina verdadeira, ou seja, se vence a mentira com a verdade. E é preciso anunciá-la por meio da conduta correta. Precisamos anunciar como? Anunciamos como diz, nós somos uma carta aberta, que todos podem ler. Se todos estiverem lendo uma mentira, infelizmente você vai ser julgado pela mentira que você está anunciando aí e está levando a todos verem. Agora, se é a verdade, infelizmente não vai ter nada para envergonhar você e não vai ter nada para que ninguém venha ali estar jogando na sua cara. Isso nós precisamos colocar sempre para os adolescentes, porque sabemos que na frente dos pais eles são uma coisa, na frente junto ali com os amigos são outros. Então isso tem consequência e eles precisam aprender que a consequência ela vem, seja boa ou ruim. Seja exemplo de boas obras. Mas é chato como adolescente ser exemplo em tudo, a gente é tido como careta, a gente é olhado e visto pelos outros como o cara chato, ninguém chegue perto. Tudo tem um preço. Enquanto os falsos mestres não viviam o que pregavam, Paulo convoca ao jovem Tito a ser um exemplo de boa conduta em tudo. Não bastava e não basta ter conhecimento teórico, é preciso ter uma vida exemplar. Precisamos ser exemplo, e os adolescentes são exemplo para outros adolescentes. E se eles não forem um bom exemplo, isso vai ter uma consequência ruim, e eles mesmos vão estar vendo isso no dia a dia. E aguarde Jesus Cristo com expectativa e felicidade. Aguardar Jesus Cristo, isso não deve ser um peso, né, para eles, que é falar, eu vou ficar esperando Jesus, mas eu sou novo, Jesus vinha hoje, que coisa, deixa isso para depois. Isso não deve ser um peso para ele, muito menos para nós. Nem tampouco motivo de especulação ou dúvida, né? Isso não pode ser assim nem pensado dessa forma. Ao contrário, deve ser a causa da grande alegria e felicidade do cristão. E precisamos sempre estar colocando para eles. Nós amamos a volta de Cristo.
E o que deixa bem claro isso? No nosso dia a dia. E para finalizar, a carta que nós trouxemos hoje é a carta de Tito, que foi escrito no ano de 66 depois de Cristo. E essa carta, ela é classificada como a carta pastoral, pois foi escrita para auxiliar o jovem líder com questões relacionadas à vida da igreja, que está localizada na igreja em Creta. Para nós, hoje, ela merece a nossa atenção quando buscamos obter na Bíblia instruções sobre como viver uma vida agradável ao Senhor. Podemos aprender o que devemos evitar, assim como aquilo ou ou aquilo que devemos imitar. Alguém quem nós queremos imitar ou que devemos imitar. Como cristãos, devemos examinar nossas próprias vidas, a fim de garantir que alinham-se com a nossa profissão de fé em Cristo. E as heresias só serão combatidas com a verdade bíblica. Lembre-se, sua vida, seu testemunho é uma carta aberta, que pode ser lida por todos. Então seja um bom exemplo como cristão que ama a Cristo e a sua volta. Saiba que a sua vida é uma carta aberta e ela tem que ser lida para todos. Ela é lida para todos. Seu testemunho de vida, ela tá ali para todos verem. Então, sempre que for fazer algo, que se for colocar um perfil ali que venha envergonhar você, lembre, você é uma carta aberta. Uma carta que chega a todas as pessoas. Qual o exemplo que você está dando? Qual o exemplo que você está demonstrando, deixando bem claro? É de um cristão verdadeiro ou um falso cristão? Reflita. E se não for, volte atrás e seja um bom exemplo. Eu agradeço a cada um que tem aí nos ajudado, que tem aí acompanhado. E estamos na quase a última lição. Quero agradecer em nome de Jesus a cada um. Amém.